E aí, galera do Último Treino, sejam bem-vindos agora ao Direito Internacional. Vamos aqui trazer dicas importantes, quentíssimas para você arrebentar aí no 26º exame, ok? Ora, primeira dica. As questões geralmente de direito internacional pela FGV são questões bem equilibradas, tá? Ou seja, questões de direito internacional público, questões de direito internacional privado. Nas questões de direito internacional privado, eu quero que você tenha atenção a dois temas muito importantes, tá? Quais são? Competência internacional e regras de conexão. Ora, amigo César, futuro advogado, pegou a prova lá no domingo, né? Olhou uma questão de direito internacional privado envolvendo empresas internacionais, competência internacional, se o juiz brasileiro tem competência ou não para julgar a lide. Ó, bateu o olho na questão, qual a lei que ele vai aplicar? Primeira coisa, separa bem competência de lei aplicável, tá? Essa dica é fatal. Você tem que separar bem competência de lei aplicável. Verificar se o juiz brasileiro tem competência ou não para julgar uma lide é uma coisa. Tá? Verificar se o juiz brasileiro tem competência ou não para julgar a lide é uma coisa. A lei que ele vai aplicar é outra coisa. Amigo Sérgio, futuro advogado, muita atenção, tá? Muita atenção. Olha lá. Não é porque o juiz é brasileiro, que ele é competente para julgar o caso, que a lei que vai ser aplicada para solucionar o problema é a lei brasileira. Não. Não há essa vinculação. Não há essa obrigatoriedade. Não. Né? Deve separar bem as duas coisas. Uma coisa é a competência, outra coisa é a lei aplicável. Professor Bruno Viana, para a competência, que artigos eu devo ler do CPC? Artigos 21, 22 e 23 do CPC. Os artigos 21 e 22 tratam da competência concorrente. Competência concorrente é aquela que o juiz brasileiro pode julgar a questão e juízes de outros países também poderão julgar a questão. Tá? Aí você pode estar se perguntando, ora, e se o outro juiz julgar, qual é a sentença que vai prevalecer? Aí nós vamos passar para um segundo ponto, que seria homologação de sentença estrangeira. Não existe litispendência no direito internacional privado. Ou seja, se o juiz estrangeiro emitir uma sentença, a parte poderá homologar essa sentença no STJ, se transforma em título executivo judicial e aí é executa no Brasil. Então não há impedimento, o fato de ter um processo rolando no Brasil do direito internacional privado e outro fora, não há nenhum tipo de impedimento, desde que sejam competências concorrentes, tá bom? Então, competência concorrente, artigos 21, 22 e 23 do CPC. O artigo 21, melhor dizendo, os artigos 21 e 22, competência concorrente. Artigo 23, competência exclusiva, tá? Atenção, artigos 21 e 22, competência concorrente. Artigo 23, competência exclusiva. Vejamos. O artigo 21, né, traz que competência concorrente da justiça brasileira, por exemplo, quando o réu, independentemente da nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, domiciliado no Brasil, competência da justiça brasileira. Competência concorrente. Quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, competência concorrente. Quando o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, competência concorrente. Artigo 22, não esqueçam, artigo 22 do CPC, é o artigo novo. É um artigo que aí, né, que busca, que provavelmente vai ser muito explorado, ou pode ser muito explorado na tua prova. Então, foca muito no artigo 22. O artigo 22 trouxe novos casos de competência concorrente para a justiça brasileira. Casos, por exemplo, relacionados a alimentos, quando o credor tem domicílio no Brasil ou residência no Brasil. Por exemplo, em relação a alimentos ainda, quando o réu mantiver vínculos com o Brasil. Alimentos, causas relacionadas, decorrentes a relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio no Brasil. E quando as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Essas três situações são novas, elas surgiram com um novo CPC, por isso, atenção no artigo 22 do CPC, beleza? Já o artigo 23, amigo Sérgio, futuro advogado, trata da competência exclusiva, ou seja, competência exclusiva da justiça brasileira. Significa dizer que, se a competência é exclusiva, outros juízes
se decidirem sobre as questões relacionadas ao artigo 23, a Justiça brasileira não irá homologar essa sentença. Quais são as circunstâncias previstas no artigo 23? Por exemplo, compete com exclusividade à Justiça brasileira conhecer de ação relativas a imóveis situados no Brasil. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, a um inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Em caso de divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder a partilhas de bens situados no Brasil, ainda também que o titular seja de nacionalidade estrangeira e tenha domicílio fora do território nacional. Beleza? Isso nós vimos a competência. Isso nós vimos aí quem tem competência para julgar o caso. Agora, qual a lei que ele vai aplicar? Amigo SES, futuro advogado, atenção! Aí, último treino, né? Último treino, as últimas dicas para você. Grave bem os artigos 7º, 8º e 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigos 7º, 8º e 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, né? A famosa LINDB. Ora, como é que eu vou saber, professor Bruno Viana, qual é a lei que eu vou aplicar na prova? Ou seja, qual é a alternativa que eu vou encontrar, né, discutindo a lei que vai ser aplicada? Você vai seguir basicamente 3 passos. Primeiro passo, classificar a situação ou o problema. Qual é o problema? O problema se refere a questões pessoais, família, capacidade. Eu vou aplicar o artigo 7º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que aponta como sede jurídica o domicílio da pessoa. Se o problema for relacionado a coisa, objeto, estatuto real, eu vou aplicar o artigo 8º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que aponta como sede jurídica o local da situação do objeto. E se o problema for uma questão formal, obrigacional, eu vou aplicar o artigo 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, que aponta que a sede jurídica é o local de constituição da obrigação. Ora, amigo Sérgio, futuro advogado, artigos 7º, 8º e 9º. Pegou a prova, verificou que é um caso de direito internacional privado, vai fazer o quê? Perguntar qual o problema. Qual é o problema? Classifique nessas 3. São as únicas? Não, não são as únicas, são as principais. Tá? São as principais, não são as únicas. Você pode aí ler o artigo 7º nos seus parágrafos da Lei de Introdução. Mas eu, aqui em relação a dicas, né, dicas mais quentes, eu aí aconselharia você ter em mente o artigo 7º, 8º e 9º. O 7º, para questões, como eu disse, pegou a prova, verificou o problema. Qual o problema? O problema é relacionado à família. A capacidade de um sócio, de repente, de celebrar um contrato. Ora, qual é a lei que o juiz, vamos supor que o juiz brasileiro seja competente, tá? Qual é a lei que o juiz brasileiro vai aplicar? Você vai ver. Primeiro passo, pego qual é a situação, qual o problema. Eu vi que o problema era questão pessoal. Segundo passo, eu localizo a sede jurídica do problema. Ora, para questões pessoais, eu aplico o artigo 7º na Lei de Introdução, que aponta que a sede jurídica do problema é o local de domicílio da pessoa. Terceiro passo, aplico a lei vigente do domicílio da pessoa. Portanto, meus amigos, se o juiz brasileiro for competente, ele vai julgar a lei, ele vai aplicar a lei do domicílio da pessoa para problemas relacionados a questões pessoais, família, capacidade. Tá bom? Então, o juiz brasileiro não vai aplicar a lei brasileira, ele vai aplicar o que diz o artigo 7º, que aponta como sede jurídica o domicílio da pessoa. Se o domicílio da pessoa for na China, no Japão, na Inglaterra, o juiz brasileiro vai aplicar a lei chinesa, a lei japonesa, a lei inglesa. Não importa. Professor Bruno Viana, e se o domicílio da pessoa for no Brasil? Ora, o juiz brasileiro aplica a lei brasileira, sem problema algum. Mas a aplicação da lei brasileira, ela não é consequência, não é obrigação em razão da nacionalidade do juiz, não. Tá? Ela simplesmente é consequência da regra de conexão, que é justamente o artigo 7º, que diz que para problemas pessoais, eu aplico o artigo 7º, que a sede jurídica é o domicílio da pessoa, eu vou aplicar o direito vigente nessa sede. Beleza? Problemas relacionados ao objeto, relacionado à coisa, eu aplico o artigo 8º, que diz que a sede jurídica é o local da situação do objeto. O que é que o juiz vai fazer? O juiz vai aplicar justamente a lei do local da situação do objeto. Vamos supor que exista um litígio em relação ao objeto, a uma máquina, etc., que está sendo utilizada numa obra. Ora,
o juiz vai aplicar a lei do local da situação do objeto. Se o objeto se encontra no Brasil, o juiz brasileiro aplica a lei brasileira, se ele for competente, claro. Se o objeto estiver fora, né, em outro país, o juiz brasileiro vai aplicar a lei de outro país sem problema algum. Tá bom, gente? O juiz tem que aplicar a lei do local de situação do objeto. E depois, questões formais, né, questões relacionadas à forma, questões aí relacionadas a obrigações, o artigo 9º, que diz que a sede jurídica é o local de constituição da obrigação. Ora, minha gente, nesse caso, né, o juiz brasileiro, se for competente, vai aplicar a lei do local de constituição da obrigação. Onde a obrigação foi constituída, onde o contrato entre as partes foi celebrado, o juiz brasileiro vai aplicar a lei, né, do local de constituição da obrigação, a lei do local onde esse contrato foi celebrado. Beleza? Outra dica importantíssima que você não pode deixar de ir para a prova sem ela. Artigo 12 da Constituição. Artigo 12 da Constituição é um artigo de leitura obrigatória. Você deve ler, reler lá no final da prova, na porta da prova, lá no celular, dando uma olhadinha no PDF. Leia o artigo 12 da Constituição. Por quê, gente? O artigo 12 da Constituição, tanto ele pode ser explorado no âmbito do direito constitucional, com a nossa queridíssima Flavinha Bahia, né, a cocadinha, ou pode ser explorado no âmbito do direito internacional. Até mesmo em uma questão interdisciplinar. Beleza? Então, ó, artigo 12 é sempre artigo de leitura obrigatória. O que é que chama a atenção no artigo 12 da banca da FGV? Você tem que ter muito cuidado. Qual é? As causas ou situações ou circunstâncias nas quais são reconhecidas a nacionalidade brasileira originária, o brasileiro nato. Tá? Artigo 12, inciso 1, brasileiro nato. O brasileiro nato ele é reconhecido em 3 situações, as linhas A, B e C. Na linha A, né, todos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não importa, desde que estes não estejam a serviço do seu país, é brasileiro nato. Nasceu no Brasil, mesmo que os pais sejam estrangeiros, salvo se eles estiverem a serviço do seu país, brasileiro nato. Beleza? Ora, brasileiro nato, critério solo. As alíneas B e C é o brasileiro nato também, mas o critério sangue. Né? Ou seja, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, basta um deles estar a serviço da República Federativa do Brasil, a criança tem a nacionalidade originária reconhecida, tá? Brasileira originária. Beleza. Pegadinha. Pegadinha que já caiu em outras provas e você tem que estar atento. A Constituição, tá? Ela traz no seu texto filho de nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, primeira coisa, um ou outro. Né? Tem que ser filho do pai ou da mãe e um dos dois tem que ser brasileiro. Segundo, a Constituição não exige, tá, gente, que o pai seja ou a mãe seja brasileiro nato. Tanto faz, ele tem que ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Tanto faz se o pai é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Se a mãe é brasileira nata, se a mãe é brasileira naturalizada. Não importa. O que importa é que o pai ou a mãe sejam brasileiros, tá bom? Então a Constituição não exige que a nacionalidade do pai ou da mãe, melhor dizendo, que a nacionalidade do pai ou da mãe seja brasileira, claro, mas não exige que ela seja do tipo originária, tá bom? Pode ser originária ou pode ser derivada, que seria a naturalizada, beleza? Tanto faz. A linha C também tem a mesma redação, o artigo 12, inciso 1, a linha C, também traz a mesma redação. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, agora atenção, nesse caso da linha C, não estão a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Se não estão a serviço da República Federativa do Brasil, tem aí uma pegadinha. O que é que deve acontecer? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ponto. Ora, professor Bruno Viana, ser registrado em repartição brasileira competente significa o quê? Registrado em embaixada, registrado em um consulado. Ok? Então ele deve ser registrado em repartição brasileira competente. Beleza? Beleza. Se ele for registrado em repartição brasileira competente, o Estado brasileiro reconhece a nacionalidade originária. Ótimo. Mas e se ele não for registrado em repartição brasileira competente? Aí nós temos a situação número 2. Nós temos a segunda situação, tá? Que justamente destaca aqui, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Atenção, amigo Sérgio, futuro advogado. Se já houve o registro em repartição brasileira competente, ponto final, brasileiro originário.
não precisa vir residir na República Federativa do Brasil. Não. A segunda hipótese, né, a segunda opção, a segunda situação, ela só deve acontecer se não houve o registro anterior. Então, não houve o registro da criança. Não houve. E aí, se depois essa pessoa quiser, né, que o Estado brasileiro reconheça a nacionalidade originária dela, ela deve vir residir na República Federativa do Brasil e optar em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, sem problema algum. Beleza? Então são duas situações. Uma coisa, amigo Sérgio, que eu quero chamar muito a sua atenção no artigo 12, parágrafo 4º. Risca aí artigo 12, parágrafo 4º, tá? Como dica aí quentíssima. Por quê? O artigo 12, parágrafo 4º, fala dos casos ou situações sobre a perda da nacionalidade brasileira. O inciso 1 fala da possibilidade do brasileiro naturalizado perder a nacionalidade brasileira. Como? Através de sentença judicial. Ou seja, será declarada a perda da nacionalidade brasileira do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização, brasileiro naturalizado, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Beleza? Ok. Mas, até aí, nenhuma dúvida, nenhuma polêmica. A polêmica vem no inciso 2. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, risca na tua Constituição aí. Por quê? Porque nós tivemos um caso recente no Brasil de uma brasileira nata, originária, que perdeu a nacionalidade brasileira, originária, perdeu e depois foi extraditada. Tá? Então, o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, alíneas A e B. Então, também vai perder a nacionalidade brasileira o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Ora, amigo Sérgio, se um brasileiro nato adquire outra nacionalidade, regra geral, ele perde a brasileira, salvo nos seguintes casos, que são as alíneas A e B. O que é que traz a linha A? Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, essa pessoa também, né, é estrangeiro, é originário, tem uma nacionalidade originária estrangeira, ou seja, um indivíduo que já nasce com duas nacionalidades. Vamos supor um filho de alemão no Brasil, né, um pai alemão, uma mãe brasileira, já nasce com as duas nacionalidades. A brasileira, porque nasceu aqui, e a do pai alemão. Então ele já nasce com as duas. Nesse caso ele tem duas nacionalidades originárias, não perde a brasileira. E na segunda hipótese, que ele também não perde a brasileira, de imposição de naturalização. O país estrangeiro obriga que esse brasileiro se naturalize, né, para continuar residindo lá fora, né, e poder aí permanecer no território estrangeiro ou para exercer os seus direitos civis. E foi aí que teve todo o problema, amigo Sérgio. O que aconteceu? Foi o caso da Cláudia Cristina. Tá? O Supremo Tribunal Federal justamente decretou a extradição da Cláudia Cristina. Rapidamente, Cláudia Cristina, tá, é uma brasileira nata, só que ela foi morar nos Estados Unidos, passou muito tempo lá e tinha o famoso Green Card, que é a permissão de morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos. Beleza? Ela adquiriu a nacionalidade americana. O marido faleceu, veio para o Brasil e ela foi acusada de ter matado o seu marido. Resultado, iniciou no Brasil um processo contra ela de perda da nacionalidade. O Ministério da Justiça decretou a perda da nacionalidade, tá, de Cláudia. Cláudia perdeu a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque não se encaixava nas duas exceções previstas na Constituição, do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Resultado, depois que ela perde a nacionalidade brasileira, os Estados Unidos entra com pedido de extradição e o STF extradita Cláudia. Então, Cláudia foi extraditada. Mas no momento que Cláudia foi extraditada, ela já não gozava mais da nacionalidade brasileira. Ela já tinha perdido. Tá? O que o STF fez antes foi confirmar, manter na realidade a decisão do Ministério da Justiça de perda da nacionalidade brasileira de Cláudia e depois autorizar aí, né, a extradição. Beleza? Bem, amigo Sérgio, futuro advogado, chegamos ao final dessas nossas dicas de direito internacional aí no nosso último treino, tá? Espero que você faça uma excelente prova e, claro, estará aqui conosco na segunda fase. Um forte abraço, fica com Deus e boa prova.